Meu nome é Nadir Amaral e hoje estaremos trazendo, pelo Espaço Saúde em Foco, o programa sobre a farmacologia no Brasil. E para discutir esse tema tão complicado e novo aqui em nosso país, eu convidei os doutores Rafael Sani Simões, gerente médico de farmacologia e virologia da Roche Brasil, e a doutora Vera Lúcia Araújo, gerente de formação médica e farmacovigilância da Roche Brasil. É um prazer tê-los aqui, a presença de vocês aqui. Então vamos na primeira pergunta sobre o que é farmacovigilância? Como é que ela surgiu, a farmacovigilância? Esse conceito de farmacovigilância? É um conceito relativamente antigo, se a gente pensar. Quando você vai para algumas histórias, enfim, desde histórias antigas, lá para o Egito, ou por aí dos de 1800, você via alguns históricos de quando a entidade médica daquela sociedade aplicava algum tipo de medicação e isso vinha a dar errado, eles eram punidos. Tem sociedades como o do Código de Hammurabi, na época de Babilônia, tinha até a amputação de mãos. Então você se identificava muito a farmacovigilância como uma forma de punição, se você faz algo errado. O que aconteceu, que teve um avanço importante de farmacovigilância, foi a partir da década de 60, com o problema da talidomida. Então, a talidomida era um sedativo que servia para aliviar náuseas e vômitos de mulheres grávidas. Então, lá para o finalzinho de 50 foi desenvolvido e começou a ser comercializado na década de 60. E começaram a ter casos de, como era em gestante, as crianças nasciam, quando elas nasciam com uma má formação nas extremidades, ou seja, nascia com sem a mãozinha, sem o pezinho, às vezes até sem o braço, só com aquele cotoquinho mesmo. Então, se identificou que essas crianças que nasciam com isso, a mãe tinha recebido durante a gestação a talidomida. Então foi um dos primeiros interesses da sociedade do planeta inteiro, a sociedade não só de um país, não só de um local, mas do globo inteiro, de falar, poxa, existem riscos com os remédios, a gente precisa fazer uma vigilância melhor. Então a farmacovigilância ela veio de uma observação, ou seja, tem algo de ruim acontecendo após a aplicação de um remédio. E a partir daí, hoje, a definição de farmacovigilância é você estudar, acompanhar os eventos adversos ou acompanhar as situações que acontecem logo após a administração de um remédio. Então, isso é um pouquinho da história. No Brasil específico, ela começou a ser melhor desenvolvida a partir do final da década de 70. É bem recente, então, bem recente. A informação sobre farmacovigilância. Totalmente recente. Mesmo para os dias de hoje, a gente vê que é algo recente mesmo. Que a gente estava conversando sobre faculdades, sobre formações, é algo que ainda é passado um pouco por cima, como aquele apêndice do assunto da aula X, Enfim, então ainda é ela não faz parte da grade curricular das faculdades. Não faz de forma integral, com uma matéria isolada. Certo. Ela está dentro de algumas matérias. A farmacovigilância já chega a ser considerada e é definido já como uma ciência, de análise dos eventos adversos, identificar a causa desses eventos e propor ações que minimizem esse risco. Mas isso tem que começar não depois que a população já foi exposta assim, em grande quantidade, quando o medicamento está sendo já comercializado. Isso começa já na fase do desenvolvimento do medicamento nos estudos clínicos. Então, é importante analisar, durante as pesquisas clínicas, que gravidade tem aquele evento, se ele põe em risco realmente a população, a droga pode ser que não seja levada adiante, ou os eventos o benefício da droga é tão maior em relação àqueles eventos que às vezes são pouco frequentes, são muito raros, e que a população vai se beneficiar muito mais do que em relação aos riscos. Então, quando um medicamento surge, normalmente ele já surge com uma lista de tudo que pode acontecer, que nós chamamos a bula do medicamento. Então, na prática, é ali que a gente vai encontrar o que o medicamento causa, quais as precauções que a gente tem que tomar antes da medicação,
quais as contraindicações, com que eu não posso tomar aquele medicamento. Então, tudo isso para minimizar o risco e aumentar o benefício para o paciente. Porque droga, medicamento, sem evento adverso, não existe. Não existe. É lógico que o profissional de saúde, aquele que prescreve a medicação, vai sempre fazer um balanço do risco e do benefício para o paciente. Os prós e contras dessa medicação. Os prós e contras da medicação. A gente pode dizer que a bula surgiu com uma exigência da farmacovigilância, ou ela já existia, ou ela se tornou um item essencial da farmacovigilância, do trabalho da farmacovigilância? Ele é um item essencial para quem produz a medicação, né? Porque ali existem todas as informações aprovadas pela legislação do país, para qual indicação aquele medicamento se destina, qual é a dose do medicamento apropriada para a população, qual a forma de administrar, qual é a forma de conservar, e tudo aquilo que vem da farmacovigilância, que é a área que gera essa informação durante o desenvolvimento do medicamento, se chama farmacovigilância, né? É a parte dos eventos adversos, das contraindicações, das precauções. Então, ali tem uma série de áreas de uma indústria que desenvolve medicamentos que vai compor esse documento que se chama bula. Então, ele é um documento hoje no Brasil que tem um layout, né, um conjunto de informações já na linguagem do paciente, e tem uma outra parte que é destinada, outro formato que é destinado ao profissional de saúde com uma linguagem mais técnica, mais apropriada para ele. Hoje a gente já tem isso muito, o Brasil está muito bem posicionado, evoluído nessa questão de disseminar informação através da bula. Né? É isso que eu ia perguntar. Como é que é a farmacovigilância no Brasil? A situação da farmacovigilância no Brasil? Quem a controla? Qual o órgão? Quem a monitora? Ela está embutida aonde? É a Anvisa que cuida? Isso. No Brasil, nós temos uma legislação da Anvisa, né, do órgão máximo de vigilância sanitária, e também, em alguns estados, legislações específicas dos estados, né, dos centros de vigilância sanitária dos estados, como, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem uma legislação já bastante antiga. E essa legislação, na verdade, ela é obrigatória para os fabricantes de medicamentos. Então, o fabricante de medicamento deve reportar para esses órgãos os eventos adversos que chegaram até o seu conhecimento. É lógico que o fabricante já está fazendo uma análise contínua desses eventos, comparando com o que já é do seu conhecimento, o que já está na bula do medicamento, identificando possíveis novas informações desse uso em massa, porque durante um estudo clínico existem algumas limitações, né? Mas durante o uso em massa a gente pode descobrir novas informações de várias circunstâncias, né? Do uso junto com outras medicações, do uso abusivo, às vezes, da medicação. Então, a indústria farmacêutica tem que reportar isso para a Anvisa e para a sua vigilância sanitária estadual. E a vigilância, através da Anvisa e através desses órgãos, vai fazer um monitoramento semelhante ao que a indústria faz. Vai identificar novos riscos para a população, ou seja, isso é feito, na verdade, em duplicata. Tanto o governo deve estar fazendo, como a farmacovigilância das indústrias também deve estar fazendo. Tudo isso para identificar precocemente, né, alguns riscos e proteger a população de uma exposição inadequada desses riscos do medicamento que eventualmente possam aparecer. E, doutora Rafa, me diga uma coisa, a política de farmacovigilância no Brasil, ela acompanha a dos grandes centros de pesquisa? Ela tem essa apuração de detalhes? Não, ela acompanha, eu acho, quando você pega a própria portaria que define, ou a RDC, na verdade, que define farmacovigilância, tantas responsabilidades de todas as partes, isso é algo que você vê em outros centros fora do país. Até às vezes as nossas políticas são cópias do FDA, do EMEA, que é na Comunidade Europeia. Então, o Brasil ele caminha em termos de legislação, não em termos de, vamos falar assim, do ponto de vista da indústria, mas do ponto de vista de quem faz as leis, ele caminha na área de farmacovigilância muito bem. O que falta ainda, como reflexo de
diferentemente do que acontece na Europa, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, onde o profissional de saúde ele é mais proativo em fazer a notificação de eventos adversos, talvez pela origem, né, dos problemas terem inicialmente acontecido naqueles lugares, então as pessoas ficam mais, aprendem com os erros, né? Então, aqueles locais, o profissional de saúde ele tem um treinamento diferenciado. No nosso país ainda falta muito isso. Falta não só... Hoje em dia você fala em bula, que é um documento legal, que às vezes respalda, ou melhor ainda, na maioria das situações, respalda a conduta do médico, e é visto às vezes com receio. Poxa, ele vai falar de bula, vai ficar com medo, meu paciente, porque lá só tem coisa horrível. Não, lá é um documento sobre o produto, como a Beth falou. E aquilo é útil para você saber de todos os pontos. Ele qualifica. Então, falta um pouco você desmistificar esse lado da bula, que não é só para ver eventos adversos. Não vou ver a bula, que senão eu vou ter tudo aquilo. Né? Então, aí não vou tomar. A gente vê, não vou tomar. Não é isso. Aquilo é o que acontece com o medicamento numa população X. É para te alertar. Pode ser que tenha isso, não significa que você vai ter isso. Né? Então, é uma questão até para você, e se eu tiver isso, o que eu faço? O que eu faço? Então, a bula serve para isso. E aí a gente entra no lado do profissional de saúde ou no lado do consumidor. Precisa deixar de ser mais passivo e parar para entender, olha, eu estou tomando isso, por que eu estou tomando isso? Tem que ser mais proativo. Mais proativo. Tanto questionar o que está sendo tomado. Às vezes a gente pega, não só do ponto de vista do profissional de saúde, mas vamos falar do ponto de vista do consumidor. O meu médico me receitou XYZ. Mas o quê? Não sei, um remedinho verde. Gente, tem remédios que são verdes. Então, e não precisa de muito esforço. Pega, leva a caixinha, leva a abinha da caixinha, né? Mostrando qual remédio que você toma. Então a gente tem que aprender como consumidor a se educar. Bom, você prescreveu tanto, então eu tenho que... Eu não sei falar o nome do remédio, que é aquele cloridrato de não sei o que lá, disso, daquilo. Eu não sei falar, então leva a tampinha da caixinha do remédio para você, guarda ali. Aquilo é tua arma, você precisa daquilo. Se você valorizar a tua saúde, você vai ver quão importante. E o profissional de saúde, atarefado, aqueles nossos problemas de saúde, de tudo, que a gente já sabe, acaba deixando a farmacovigilância no segundo plano. Porque ele não vê isso, porque a farmacovigilância, né, ela não tem um resultado imediato. É um gerenciar riscos. Então, gerenciar risco não significa que o risco vai acontecer hoje. Ele pode acontecer meses, anos mais tarde. Só que eu tenho que estar preparado. Então, quando a gente não vê o risco naquela hora, a gente tende a deixar isso para segundo plano. E é o que acontece. Então, em termos de legislação, diria que a gente está caminhando muito bem. Né? Agora, em termos de passividade, é um principal Deixa ponto. a desejar, né? A participação do usuário, né? Eu acho que, na verdade, a falta dessa informação de como funciona esse sistema e o quão importante é a participação dos profissionais de saúde, de toda essa rede de suporte ao paciente, faz com que a gente deixe de conhecer algumas informações que ficam ali no consultório, ficam no hospital, né? Então, hoje quem movimenta muito essa informação é o próprio paciente, que liga para as centrais de atendimento ao cliente, para o 0800, que ali está ali na caixinha da medicação, que nos traz a informação, né? Obviamente, a gente sempre vai procurar que esse paciente seja visto pelo seu médico, né? Nós mesmos vamos, no caso de uma indústria, fazer o contato com o médico para saber se ele tem conhecimento daquele caso que nos foi comunicado, né? Mas é óbvio que a participação dele como na análise daquele evento, porque muitas vezes o paciente acha que uma dor de cabeça está relacionada à medicação, mas pode ter outras causas envolvidas, precisa de uma investigação, né? E a opinião do profissional que trata o paciente vai ser inquestionável a sua importância, né? No Espaço Saúde a gente questiona muito essa passividade do usuário. Por isso que o Espaço Saúde em Foco, a gente traz esses temas, para cutucar o usuário. Olha, preste atenção que existe meios de você se informar, de como se informar e onde encontrar as respostas para as suas dúvidas, né? Porque foi citado agora, vocês citaram evento adverso. O que é um evento adverso? Nós ouvimos muito falar sobre o que é um evento adverso. O evento adverso, assim, ele é uma situação que acontece após a tomada de um medicamento, mas que tem uma relação temporal. É mais ou menos aquela história, olha, tomei um remédio X
e dali 2 horas eu tropecei e quebrei a perna. Isso é um evento adverso. Por quê? Porque pode ser que você tenha tropeçado e quebrado a perna porque você teve uma tontura, alguma coisa desencadeada pelo remédio. Mas aí, no acompanhamento desse evento adverso, você vai conseguir destrinchar, saber se tem uma causa com o remédio ou não. Então, evento adverso é qualquer situação que aconteça que tenha uma ligação temporal com a situação, com essa situação, ou associado à tomada do remédio, né, melhor falando. E aí, reação adversa é quando você já sabe que aquilo aconteceu e aquilo é causado pelo remédio. Então, mas a farmacovigilância, Nadir, ela não só trata dessa análise dos eventos adversos. Existem outros temas que nós vigiamos também na farmacovigilância. Ou seja, vigiamos o fármaco. Por exemplo, o uso durante a gravidez. Né? Pode ser que o benefício para uma mãe seja tão grande de tomar medicação, mas existe o risco, que é desconhecido, então nós temos que monitorar até, por exemplo, o nascimento do bebê. Nós monitoramos situações em que o medicamento não é utilizado na indicação que está na bula. Né? É uma indicação que não foi estudada, então nós temos que identificar o que é que está o que está acontecendo com a nossa medicação nessa situação de uso não indicado. Por exemplo, erro na administração. O que acontece com o medicamento se é administrado numa via incorreta? Se ele é um medicamento para pingar no ouvido e por um erro a mãe pingou nos olhos ou deu para a criança ingerir. Né? Isso acontece. Então, essa análise da informação que chega até nós pode gerar um trabalho educacional. Então, quais são as ações da farmacovigilância diante de tanta informação que chega até ela? Pode ser um trabalho educacional, pode ser um trabalho de até retirar o medicamento do mercado, se for num caso mais extremo, né? Melhorar uma informação que está na bula, melhorar um gráfico, um desenho, incluir um desenho na própria embalagem. Então, várias ações são válidas para melhor ajudar o paciente a se manter seguro durante o seu tratamento. O que a gente quer é a segurança do paciente como resultado final. E como a indústria farmacêutica coopera nesse trabalho? Porque eu acho que é uma parceria entre a Anvisa, a indústria farmacêutica, né, como você está falando, quando você fala nós. Nós, assim, é a Anvisa, a indústria farmacêutica. Isso chega até vocês na indústria farmacêutica, esse mau uso da medicação pelo paciente? Pode chegar. Então, hoje, felizmente, no Brasil, os canais de atendimento ao cliente, a obrigatoriedade de ter um canal de comunicação com a comunidade facilita muito a chegada da informação, o que a gente não tinha no passado. Né? Então, ter uma porta aberta para você receber os contatos dos profissionais de saúde, dos pacientes, ajuda muito. Né? E é lógico que toda essa informação que nós tratamos e que tomamos ação são compartilhadas com os órgãos de vigilância sanitária, do Estado e federal, que é o da Anvisa. Né? Então, as ações que são definidas são muitas vezes discutidas em conjunto. Em conjunto. Essas decisões são tomadas em conjunto. Em conjunto, normalmente a Anvisa toma conhecimento, compartilha, orienta também, toma um posicionamento, e de maneira que a gente possa tomar as ações mais eficazes quando necessário. Né? É interessante a gente saber que há essa participação, né? Há mais atores envolvidos, né, nesse problema, né, para poder trazer soluções. Né? Porque nós, usuários, nós ficamos... Né, não sabemos como é que funciona o sistema, como é que chega até vocês, com a indústria, como é que chega até a Anvisa, né, e se funciona realmente um 0800, que liga, olha, está acontecendo isso, houve um problema que não, né, do mau uso da medicação, e isso chegando a vocês entram em contato, como é que é feita essa tramitação? Vocês entram em contato com a pessoa que fez a reclamação, o que sofreu o mau uso dessa medicação, como é que é feito isso? Todo o contato recebido, a gente procura analisar ao máximo, obter o máximo de informação possível sobre desde quando o paciente recebeu a prescrição, porque isso é uma outra questão importante nessa situação de tratamento, se ele comprou o medicamento com uma prescrição médica ou se ele está se automedicando.
porque a gente vai ter que conscientizá-lo sobre a importância de ter um acompanhamento médico num tratamento, do risco de se automedicar, porque ele pode não ter o apoio para analisar todos esses eventos que a gente comentou durante um tratamento, né? Então, quando nós recebemos um questionamento, nós procuramos ajudar o paciente a receber o melhor esclarecimento por um profissional de saúde. Nós temos uma limitação, porque um paciente ele precisa sofrer o Rafael, que é médico, pode me ajudar nisso, mas passar por um exame clínico, um exame físico, para ser melhor observado. Por telefone fica muito difícil a gente fazer isso, e nós não queremos interferir nessa relação médico-paciente. Mas todas as informações coletadas, então, do caso, né, nós analisamos dentro da companhia por uma área médica, sempre entramos em contato com o médico do paciente, com a autorização e o consentimento dele, né, de maneira a aproximá-los e que o paciente tenha, então, a melhor orientação. Todas as informações, então, que a gente recebe são compartilhadas com a Anvisa também, e a análise sistemática, né, de todos esses dados é que vai dar origem a uma ação, se é um caso repetitivo, frequente, não é uma situação individual daquela pessoa, pode ter uma ação que beneficie todos os demais pacientes. Acho que é legal pegar um gancho que a Vera falou de automedicação. Eu tenho um exemplo, não vou citar o nome, nem o remédio, não vem ao caso, mas a pessoa ela fez uso de uma medicação, depois ela tomou uma outra medicação e deu um intervalo, ela saiu para resolver umas coisas do dia a dia dela. Teve uma sonolência, bateu o carro. Bateu feio o carro. Então, teve um evento adverso. Fez uso de uma medicação e teve um acidente automobilístico. E aí, na investigação, o que a gente descobriu? A pessoa estava predisposta a passar informações, não era aquela pessoa passiva, aquela pessoa que queria resolver, né? Então, ela passou as informações. Olha, eu tomei a medicação A, receitado pelo meu psiquiatra. Ah, tá. Mas qual que é a medicação B? Então, a medicação B foi a fulana da fulana que me deu uma indicação, eu tomei, e depois disso que aconteceu. E quando você vai ver, no final das contas, quando você pegou todas essas informações, além de você ter certeza que foi uma automedicação, você tem certeza que aquele evento adverso aconteceu por causa de uma relação mesmo de interação medicamentosa, que já estava descrito em bula, que já era orientado. Então a gente vê que as pessoas às vezes padecem realmente pela falta de conhecimento e essa passividade. E o consumidor, o paciente, ele tem direito a essa informação, né? A gente no Brasil tem uma legislação de defesa do consumidor que lhe garante essa informação, né? Então, tanto pelos documentos gerados por quem fabricou o produto, qualquer ele que seja, como no canal de contato que ele tem com a companhia, né? E ele vai ter que encontrar essa informação tanto nas empresas, no caso de medicamento também na Anvisa ou na vigilância sanitária, né? Essa rede tem que funcionar. Onde ele bater, ele vai ter que ter... Meios ele tem, né? Meios ele tem, esses meios tem. Ele tem que saber usá-los. Aonde, né? Exatamente. Ele tem que saber onde procurar. Os internautas agora estão mandando os e-mails aqui, eu quero agradecer os internautas, né? Sempre participantes. O Gilberto da Paraíba, ele faz a seguinte pergunta: qual a diferença ele pergunta assim, reação adversa e efeitos colaterais? Tem diferença de... O efeito colateral e reação adversa são as mesmas coisas. O que a gente tem que diferenciar é evento adverso de reação adversa. Tá. Evento adverso é qualquer acontecimento que ocorra logo após ou tem uma relação temporal com o uso de um remédio. A gente ainda não sabe se tem uma relação causal. É a história do tomou o remédio e bateu o carro. O evento adverso é aquela coisa mais grosseira. Quando você vai refinar as informações e você vê que aquele evento adverso já tem relatos com o medicamento, já está bem descrito na literatura, você tem uma relação causal, aí você fala de reação adversa ou efeito colateral. Então, o evento adverso é relação de tempo. Tomei o remédio, aconteceu. E se realmente aquilo aconteceu porque já está descrito em literatura, e está bem estabelecido do remédio, a gente estabelece uma relação causal. Olha, aquilo aconteceu
porque o remédio realmente faz isso. Então a gente fala de reação adversa. Interessante. Definições. São definições, mas que nos passam sempre, só que a gente ouve e não entende. Aí você até abre para aquilo que a Vera comentou. A gente não está preocupado só nos acontecimentos ruins, nos eventos ruins. A gente está preocupado em alguns eventos que são de interesse especial. Gravidez. Né? A gente está preocupado com uma interação com o remédio X. Então, por isso que veio essa definição de evento e reação adversa, para você ter bem separadinho isso. A Viviane, aqui de Santo André, ela mandou o seguinte e-mail. O que podemos fazer para não causar um dano no caso de uma automedicação, como você citou agora? E qual o perigo, né? Ela quer saber como é que se faz para fazer uma automedicação e qual o perigo disso. Que você acabou de explicar, eu acho que ela está faltando para ela mais uma abordagem mais focada. Eu acho que a primeira coisa, por um erro ou por uma automedicação, é claro que a gente aqui em nenhum momento está falando não procure um médico, né? Ou melhor ainda, não tome nenhum remédio. Vamos falar assim, não. Eu acho que existem algumas medicações que já são de conhecimento da pessoa, que já foram orientadas anteriormente por um médico. Se tiver um sinal disso, um sinal daquilo, faz uso de tal dosagem. Então, isso daí é que a gente diz, uma automedicação que foi orientada anteriormente. Então, essa não tem problema. São as coisas corriqueiras. Né? Senão, aí você vai no médico com qualquer coisa. Né? E vai criar um outro problema para a pessoa. Então, essas automedicações que já foram informadas anteriormente por problemas mais simples, isso não tem problema. O grande problema é quando a pessoa nunca tomou um remédio na vida ou nunca foi orientada em relação àquele remédio na vida e decide tomar porque a vizinha falou que é bom, que é importante. Então, toma esse medicamento, por exemplo, que você vai ficar um pouquinho mais calmo, né? Eu já tomei, é bom, então... Fez um efeito excelente para mim. Para mim, mas cada organismo tem uma predisposição, tem uma história consigo desde a infância. E nós brasileiros temos uma tendência a isso, né? Todos somos um pouco médicos. Eu acho que a coisa mais legal, e que a Vera falou, e assim, a da bula. Eu acho que se você está pensando numa automedicação, lê a bula do remédio. Para você entender um pouco aquele remédio. Aí você fala, mas aí a pessoa vai se assustar? Não, não é isso. É para ela entender como funciona. Hoje, você tem bulas da medicação que são destinadas para o profissional de saúde e uma parte para o público leigo. Que vai estar lá traduzido para ele, sem os jargões, né? Então vai estar lá traduzido. Então, se você tem acesso a essa bula, leia. Você já vai ter um primeiro indício. E segundo, não é uma medicação corriqueira, você nunca foi orientado em relação a isso, não tome. A gente vê um dos problemas maiores aí, tanto é que se mudou recentemente a normativa, foi o uso de antibióticos. Você tinha um uso eu tomei aquele anti-inflamatório. Aí você ia olhar, o paciente ia lá com o antibiótico. Falou, não, isso aqui não é anti-inflamatório, isso é antibiótico. É um quadro de vírus. Não é quadro de bactéria que você precisa matar com antibiótico. Então a gente está criando resistência. Então a partir disso se criou toda essa preocupação. Então tem coisas que são corriqueiras que você não tem como fugir da automedicação, mas já foram orientadas. Agora aquilo que não, foge. Não tem como falar de conscientização. Nós temos um caso que caiu na mídia agora, daquela medicação que é para diabéticos, que as pessoas, para poder emagrecer, também estavam comprando o remédio, que a Anvisa até mandou uma circular dizendo que não use aquilo, que era contra o uso daquilo para emagrecimento. E as pessoas diabéticas, que é o foco do remédio, o remédio existe para as pessoas com diabetes, não para quem quer fazer regime. Então é isso, e chega e todo mundo está tomando e ficou colocado na mídia e sem total critério de falar, não, isso aí não é para emagrecimento, isso aqui é para diabetes. E como é que a farmacovigilância trabalha com isso? Com essas coisas assim que caem no povo, né? E o povo começa a usar e a utilizar sem controle nenhum. E outra pergunta, como é que os farmacêuticos, as farmácias, interagem com isso? Porque ele é um ator importante também, né? Porque nós ainda temos o hábito de chegar à farmácia, olha, eu estou com gripe, né? O que você me aconselha? Esse ou aquele? Esse remédio é bom, né? Ele vai, olha, não, aquele é melhor, aquele não é, aquele... Como é que é essa relação da farmácia, do farmacêutico que está lá na farmácia?
tem um controle sobre isso? Existe o mecanismo que é a classificação, já normatizada pela Anvisa, que é a classificação dos medicamentos em relação até às próprias reações que eles provocam, o nível de dependência, né? São categorias de medicamento. Então, nós temos medicamentos tarja preta, então a restrição ao acesso a ele num ponto de venda é mais controlado, né? Existem receitas que tem que colocar o nome do paciente, o endereço, a medicação é fornecida por um período restrito de 1 mês, de maneira que obriga o paciente a voltar ao médico para uma reavaliação, né? Esse tipo de controle através do receituário faz com que a venda através do balcão seja mais restrita, né? Nós temos outros medicamentos que são vendidos sob prescrição tarja vermelha, onde eu preciso apresentar a receita, ela não fica retida na farmácia, mas eu preciso apresentá-lo, e é o farmacêutico ali no balcão, o profissional realmente de farmácia, que vai vigiar com que esse uso não indicado para o paciente sem receituário aconteça. Existe, como o Rafael também comentou, medicamentos que já são reconhecidos até pela Organização Mundial de Saúde como de importância e acesso rápido para tratar situações imediatas no nosso dia a dia, uma dor de cabeça, uma febre, um mal-estar, uma dor muscular, né? Medicamentos, uma classe de medicamentos que são vendidos sem a receita médica, né? Então, é ali na farmácia que esse controle já começa também, né? Na orientação do paciente para evitar a automedicação, né? E o acesso a medicações indevidas sem que ele tenha um diagnóstico correto do que realmente ele tem, que doença que ele tem. Porque uma dor de cabeça pode ser um cansaço, pode ser um sintoma de uma doença mais grave, né, que precisa ser investigado. Então, o papel do farmacêutico ali no ponto de venda, numa farmácia, numa drogaria, é fundamental. Hoje, cada vez mais, a vigilância, as secretarias municipais, estaduais, têm exigido a presença, né, desse profissional regulando essa dispensação para a comunidade, né? Isso há cursos para esses farmacêuticos, para eles se reciclando, se preparando? O próprio Conselho Regional de Farmácia contribui para isso, né? Ele tem esse papel de oferecer cursos de reciclagem, de atualização nas novas normativas, né? Lógico que cada profissional também tem que ter essa responsabilidade, claro. Mas o Conselho Regional, onde esse profissional se filia, também tem um papel importante nessa história aí. Interessante. Vamos voltar aos internautas aqui. Vamos lá. O Marcos Alberto, do Rio de Janeiro, ele faz a seguinte pergunta. Eu já fui vítima de remédios com prazo de validade vencida. Como posso agir legalmente diante disso? Olha, legalmente, e dentro da relação de consumo, né, no Brasil, a gente tem os órgãos de defesa do consumidor, né? Na verdade, o primeiro ponto de reclamação deve ser onde ele adquiriu o medicamento, porque não deveria se vender um medicamento vencido, né? Isso é contra a legislação, né? Se ele não consegue resolver o seu problema diretamente com o local onde ele adquiriu o produto, ele deve procurar a ajuda dos órgãos de defesa do consumidor que vão mediar a solução desse problema, né? No Brasil a gente tem as delegacias de defesa do consumidor, os PROCONs, que ajudam a aproximar o reclamante e o reclamado e chegar a um consenso bom para o consumidor, né? Que a nossa legislação privilegia muito o consumidor. Voltando aqui ao farmacêutico, né? Estamos falando bastante sobre farmacêutico aqui. É proibido mesmo o farmacêutico dar indicação, mesmo que o paciente insista na informação? Na verdade, dentro do Brasil, né, e isso é comum também nos outros países, né, o profissional habilitado a prescrever medicamento é o médico. Certo. Né, é o médico. Os dispensadores são o farmacêutico, o que ajuda a
fazer com que a medicação seja bem administrada também o enfermeiro, né? E os profissionais que estão aí envolvidos. O dentista também tem habilitação para prescrever medicação, o veterinário, no caso dos animais, né? Mas o farmacêutico ali pode orientar sobre o uso, a melhor forma de administrar a medicação, que horário tomar a medicação, interpretar a informação que vem ali no receituário e ajudar o paciente a aderir corretamente àquela prescrição do médico, né? A seguir aquela prescrição do médico. E, às vezes são tantas medicações que vem ali no receituário, né, que fica difícil. Vem ali 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, 4 em 4 horas. Como organizar a tomada dessas medicações? Então, o farmacêutico ali na farmácia pode ajudar a dar essa assistência para o paciente a aderir àquela tomada e da medicação e fazer um tratamento mais eficiente para se beneficiar melhor daquele tratamento, né? Acho que a gente trabalha hoje são conceitos até éticos, se a gente for ver, né? A gente trabalha hoje num grupo uma equipe multidisciplinar, onde você tem um farmacêutico, você tem um enfermeiro, você tem um fisioterapeuta, você tem um médico. O médico ele é responsável por fazer o diagnóstico daquela doença e determinar uma forma de tratamento para aquela doença. E se de repente tiver alguma necessidade de você fazer uma fisioterapia ou o que seja, você tem um profissional fisioterapeuta que vai fazer o devido procedimento. Onde o médico não vai poder virar e falar, não é isso, não é aquilo, porque é da expertise do fisioterapeuta. E da mesma forma como o farmacêutico identificar que aquele remédio precisa de tal e tal acondicionamento, ou mais ainda, ele tem uma experiência em fazer aquele paciente tomar a medicação, projetos que são relacionados com adesão ao tratamento. Então é uma expertise dele, como a Vera falou, não, orientação. E tudo que sai fora desse, vamos falar assim, dessa cadeia, né, de profissionais trabalhando junto, tudo que sai fora da função de cada um, aí você entra num terreno ético, né? Se eu fizer aquilo sem ter um respaldo antes do meu colega que é médico, eu vou estar fazendo algo que não é do meu serviço, que não é da minha área de atuação, né? Eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui comprar uma medicação na farmácia para minha nenê, e aí eu estava a gente fica na fila, fica ouvindo, né, de butuca, né? E aí teve um senhor que estava querendo que o farmacêutico desse para ele uma medicação para pressão, e insistiu. E eu vi várias vezes o farmacêutico, porque você vê que estava lá, né, o responsável, você vê a fotinho dele ali na entrada, que ele era o farmacêutico. Falou, olha, o senhor tem que passar no médico, fazer uma avaliação, para depois a gente fazer a orientação da medicação para o senhor. Depois, com a receita aqui, eu vou te orientar. Então, quer dizer, uma postura totalmente ética. Claro. Né? Então, existe, né? Existe pessoas que fazem isso. Existe. Né? Existe pessoas que fazem isso. Não é uma coisa excepcional, não existe. Mas isso é muito importante, a figura do farmacêutico nesse contexto, né? Essa ação do farmacêutico de ter essa consciência e dizer, não, você não tem uma receita, eu não posso te indicar, né? Eu posso te informar que existe esse remédio aqui. Agora, eu indicar, fica uma coisa meio, não é ética, né? Porque existe o médico, cada um na sua função. Exatamente, o papel profissional de cada um tem que ser cumprido para benefício do próprio paciente, né? Eu só antes de continuarmos, eu queria dar dois informes. Dia 27 de outubro, agora, vai ser o Dia Nacional da Luta pelos Direitos das Pessoas com Anemia Falciforme. E dia 29 de outubro é o Dia Nacional das Pessoas Vivendo com Psoríase. Nós teremos várias ações pelo Espaço Saúde dessas duas datas. Tá? Participem, vocês que fazem parte do Espaço Saúde, nessas duas datas. Da anemia falciforme, dia 27 de outubro, e dia 29, pessoas vivendo com psoríase. Bom, eu quero fazer uma pergunta agora para os dois sobre um tema que nós do Espaço Saúde colocamos esse ano em discussão, que são os biosimilares. Que é também pouco conhecido, né, no Brasil, e também o mundo está começando a se empoderar sobre o assunto. E sempre todos os convidados que vêm aqui, a gente faz uma pergunta sobre biosimilares, que é um dos projetos que o Espaço Saúde tem levado e tem multiplicado essas informações, tanto agora que nós já criamos também o Fórum Permanente Latino-Americano de Biosimilares na ótica do controle social.
que nós, dos controles social, nós, as entidades que trabalham com o usuário na ponta, nós precisamos passar informações e fazer com que o usuário, ele também se posicione em relação a isso. Vocês mesmo comentaram aqui da importância do usuário saber o que está tomando, né? Não é aquela pílula verde lá, que não sabe o nome, que vai resolver. Então nós, do Espaço Saúde, nos preocupamos muito com isso, é passar a informação e a boa informação. O que eu quero saber de vocês, tanto de uma visão médica e uma farmacêutica, o biosimilares nesse contexto da farmacovigilância, como é que ele está sendo visto? Como é que ele está sendo trabalhado? Né? Nós sabemos que falta informação, muita informação ainda está sendo construída. Vocês como profissionais, como é que vocês veem o biosimilar hoje no Brasil? É um tema... Eu acho que é super muito atual. novo, muito novo. É um tema super atual. Eu acho que primeiro a gente tem que ter mais uma vez a disseminação da informação para os profissionais da saúde, o que é um medicamento biológico e por que a gente chama de biosimilar. Isso. Né? Então acho que esse é o Porque primeiro nós não ponto. temos ainda uma nomenclatura certa, é biosimilar e biológico. Como é que o Brasil usa, né? O que acontece é assim, um medicamento biológico, ele é um medicamento muito mais complexo do que um medicamento químico. Nada mais é do que uma proteína que vai ter uma super função dentro do organismo. Só que, do contrário do químico, se você tem uma receita do químico aqui e uma receita do medicamento químico, um antibiótico aqui, um antibiótico no Japão, a matéria-prima é igual e a receita são as mesmas, você consegue fazer o mesmo remédio aqui e o mesmo lá no Japão. Por quê? Porque é uma característica do medicamento químico. Se você dá para seguir à risca uma receita em qualquer lugar do mundo. É mais ou menos como o nosso colega lá da Roche Wed fala nas apresentações dele, é uma instrução de montar Lego. Isso. Então a instrução de montar Lego aqui, montar no Japão é a mesma. É que ele já falou nesse programa aí. Já falou, então beleza. E quando você vai para o biológico é uma receita de bolo. Eu posso fazer meu bolo aqui e sair de um jeito, e posso fazer meu bolo no Japão, pela temperatura ou pelos costumes lá, sair totalmente diferente. Então, o biológico não dá para a gente falar que existem uma cópia idêntica. Na verdade, eles são chamados de biosimilares. Eu tenho uma medicação aqui, dali a pouco outra indústria faz uma medicação com um mecanismo de ação semelhante àquela primeira. Porém, por ser um biológico, ele pode ter características diferentes de segurança, de eficácia. E a gente se preocupa com segurança. Então, hoje em dia, a tendência é se aumentar ou ficar de antena ligada com a farmacovigilância dentro de estruturas que trabalham com biológicos. Por quê? Porque a gente precisa entender o biológico aqui no Brasil, como que funciona o perfil de pacientes ou o perfil de produção dos biológicos, daquele biológico num outro lugar. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. E aí, nessa questão de diferença, né, existindo uma diferença, cada vez mais vai se fazer necessário vigiar a ocorrência dessas diferenças entre um medicamento biológico e o seu medicamento biosimilar. E aí o papel da farmacovigilância vai ser fundamental, né? E o papel dos profissionais de saúde em identificar o que está acontecendo com cada uma dessas classes, desses tipos diferentes de medicação, vai ser fundamental também. Da comunicação desses eventos para os seus fabricantes, de maneira a identificar qualquer novo risco para o paciente. E é lógico que o paciente no seu papel de reportar. Muitas vezes a ocorrência de um evento adverso é visto como, que bom, o medicamento está fazendo efeito em mim. Né? É essa leitura que às vezes as pessoas fazem, principalmente quando estão numa doença muito grave, tratando doenças que é aquela medicação que vai prolongar sua vida ou vai salvar sua vida. Né? Então, a gente precisa garantir que com essa entrada dessa nova classe de medicamento, a gente continue a vigiar. Né? E aí a informação de como proceder, o papel de cada profissional de saúde nesse circuito é fundamental para que a gente tenha uma boa análise, né? E uma ação sempre muito mais rápida, né? Em função da proteção e da segurança do paciente. E vocês acham assim que
No Brasil de hoje, há meios de se regular isso, de ter uma vigilância assim, mais apurada sobre esses biosimilares no Brasil? Porque a nossa grande preocupação é a segurança de tomá-lo, a qualidade, a eficácia, a imunogenicidade, né? E são os 4 tópicos que nós nos batemos muito. Nós estamos preparados, a nossa indústria farmacêutica está preparada para isso? Para essa produção, para esse cuidado, né, sobre as medicações biológicas? Eu acho que, por ser um tema novo, né, isso está se desenvolvendo. Né? Hoje em dia, a gente já começa a ter uma discussão com as esferas regulatórias sobre biológicos de uma forma totalmente diferenciada do que se tinha atrás, quando a gente só tinha disponível um interferon ou uma eritropoetina. Isso. Então, hoje você já tem uma discussão mais num nível, vamos falar assim, superior. Né? E como é algo novo para o mundo inteiro, a tendência é se equalizar. A própria Organização Mundial de Saúde ela já tem um ponto de vista em relação a isso. E a tendência é cada região faz uma adaptação, mas que garanta a segurança dos pacientes. Então, assim, é um assunto novo. Né? O fato é que já se discute isso. Antes nem se discutia. Antes nem se discutia. Isso é um fato. Mecanismo para identificar a gente tem. Que são até a própria Anvisa vai ter a informação deve chegar. Temos na Anvisa, leis, né, para isso. Temos leis para isso. A gente tem toda uma infraestrutura que permite um bom monitoramento disso, né? Mas a informação precisa fluir. Isso. Né? É essa a intenção do Espaço Saúde, é passar esse tipo de informação, né? Porque a gente sente até que a classe médica desconhece o que vem a ser biológicos, né? Ou biosimilares, ou biotecnológicos, né? A América Latina usa muito termo de biotecnológicos, né? Porque ainda no Brasil nós usamos biológicos e não biosimilares. Há uma informação, um entendimento errôneo de biosimilar com genérico, com biológico, se confunde, isso nos preocupa muito. Né? Porque quando chega ao médico, como é que ele vai passar isso ao paciente? Né? E a gente sempre fala, quando ligam para a gente, olha, estou tomando determinada medicação, nós temos a preocupação de dizer, tem uma segunda informação. Se não te satisfazer, tem uma terceira informação. Procure maior, porque realmente falta informação. E a gente, eu particularmente, assim, não sei se a Vera já reparou isso, eu me assusto às vezes com essa passividade. A gente tem que falar da passividade, porque às vezes chegam pra gente perguntas, não falando das pessoas, do público leigo, mas às vezes de pessoas até um tanto mais jovens, que chega uma pergunta assim, olha, como tal coisa, não de biológicos, de qualquer assunto. Aí você pensa, você fala, poxa, se eu der uma entrada no Google em algum lugar, eu já vou começar a ter uma noção. Eu acho que essa cultura imediatista que a gente vê recentemente, a resposta vem agora, fez com que as pessoas parassem de investir mais em pesquisa. Vamos pesquisar, vamos ir atrás. Poxa, a gente fazia isso, né, no colégio, né, não tinha disponibilidade de internet, você tinha que se virar. Então hoje, às vezes, me assusta isso. Pessoas que você está com a ferramenta ali na mão, mas você está acostumado a receber a informação na boquinha ali, né? Então eu não vou. Eu acho que a informação, como você falou, vários pontos. Não está satisfeito ainda, não entendeu completamente o tema? Pesquisa, vai atrás. E isso para biológicos e ainda para farmacovigilância. Para farmacovigilância de biológicos é a principal arma. Porque não tem um medicamento biológico aqui, se ele é produzido pelo laboratório X. O outro biológico tem o mesmo mecanismo de ação produzido pelo laboratório Y. São diferentes. Biológicos são diferentes. É diferente de um antibiótico produzido pela empresa X, um antibiótico produzido pela empresa Y. Se eles têm a mesma matéria-prima, tudo bonitinho, são genéricos. Agora, biológico, não. Biológico, não. Por quê? Porque um produtor tem uma fórmula, o outro produtor tem outra fórmula. E tem formas... E o biológico, ele é um produto. E a caracterização dele como produto é o que é a linha de produção. Então, o que é o biológico? É a linha de produção. Se eu tenho uma linha de produção diferente, eu vou ter um biológico diferente. Vai ser fundamental aí a participação do paciente e saber aquilo que o Rafael comentou. O que eu estou tomando? Né? Qual é a procedência? Né? É segurança, né? É segurança. A qualidade do produto.
É porque a gente vê tanta informação de N laboratórios que estarão entrando no Brasil, né, e competirão nesse segmento. Qual é a qualidade disso? Como é que ele vem? Ele vai ser produzido aqui ou ele vem do seu país para cá? Como é que é essa relação? Né? Qual o custo-benefício nessa história? Qual o custo e qual é o benefício? Para quem é o benefício e como é que vai ser esse custo relacionado com o benefício? Porque a gente vê que nas discussões falta o controle social na discussão. Falta o usuário participar dessas discussões, realmente entender o que ele está consumindo, né, tomando. E a gente vê, cada vez que a gente procura se informar, o acondicionamento desse biológico. Eu já vi casos de saírem com seus isoporzinhos, né, do remédio, e colocarem num freezer e congelar a medicação. E para tomar, eles fazem o mesmo procedimento de uma peça de carne, tira lá, põe no lado. Então, só o fato de trazer da onde ele tirou, chegar até a sua residência, que geralmente atravessa a cidade. Nós vivemos num país tropical. Aí ele coloca num freezer. E depois desse freezer ele coloca na geladeira para voltar ao normal. O que isso traz para o seu organismo? E as coisas não são faladas, não são discutidas, não são debatidas. Né? Então isso tem que passar. É por isso a importância de se discutir e trazer essas informações de uma visão de um médico, de uma visão de um farmacêutico, né? E de uma farmácia também ter essa orientação. E como é que o farmacêutico da farmácia vai falar, olha, cuidado com isso, tenha essas preocupações, essas precauções, porque isso mexe com a sua saúde, com a tua vida. Né? Isso é muito importante a gente ter e passar essa informação. Né? Numa questão de educação, agora você me fez voltar na pergunta anterior do papel do farmacêutico, né? Especialmente nesses medicamentos que possuem restrições ou cuidados especiais, né? Ele não é uma caixinha só que eu estou passando para a mão do paciente. Cabe a mim, o profissional, aí no caso o farmacêutico, orientar da maneira que esse medicamento vai manter suas características e chegar a ter uma eficácia assegurada para aquele paciente, porque senão todo aquele benefício de ter chegado ao medicamento às suas mãos, que não é barato, né? Tem todo uma história por trás disso, todo um trajeto de diagnóstico, de acesso à medicação, vai por água abaixo, né? Então, às vezes uma informação, é isso que você falou, né? A chave da segurança e da eficácia para o tratamento do paciente. Né? Você vê a importância da informação. A importância da informação. A importância da informação, né? É que quando eu te falo, porque geralmente são medicações de alto custo, caríssimas. Só que e a eficácia, a eficiência disso, onde está? Né? Pelo mau uso, se perdeu todo o investimento e se perdeu uma vida. Né? Porque aquilo pode ser fatal à pessoa, se ela não tiver os cuidados necessários a uma medicação biológica. Do ponto de vista do paciente também, né? O que eu vejo muito hoje você tem um sistema de saúde que algumas medicações chegam aí às mãos de pacientes, têm um acesso a determinadas medicações, e o paciente valorizar isso. Eu tenho acesso a essa medicação, então eu tenho que valorizar. Não ser simplesmente, como você falou, um pedaço de carne jogando para cá. Não, é uma medicação que pode mudar o custo da minha vida, então eu tenho que saber fazer mais uso. Então chegar diante do farmacêutico que está ali no centro de dispensação, que faz orientação, ouvir, perguntar. Né? Então acho que essas coisas são essenciais, né? Essenciais. E que se perdeu. Se perdeu. Bom, infelizmente nós estamos chegando ao fim ao nosso programa. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês dois, o Dr. Rafael e a doutora Vera, pela riqueza de informação que nos está passando aos nossos internautas, aos nossos associados do Espaço Saúde, que é isso que nós precisamos, informar. Né? Nós podemos pecar pelo excesso, não pela falta. Então, aqui está aberto para as últimas palavras de vocês dois. Eu agradeço a oportunidade e elogio a iniciativa do Espaço Saúde em disseminar esse conhecimento, né? E acho que a gente está no caminho certo aí para ajudar os nossos cidadãos brasileiros a estar mais informados. Muito obrigada pelo convite, estamos sempre à disposição. A minha colocação, eu sempre falo isso nas apresentações, quando a gente faz,
vá contra o parâmetro da sociedade. Não anarquia, não estamos falando isso. Claro. Se a sociedade fala, não vai fazer isso, faça. Vai estudar, vai ver. Não vai ajudar o outro, porque o outro, senão você vai perder tempo. Não, vai ajudar o outro, vai fazer. Então eu acho que a gente tem que parar um pouco para pensar e começar a vencer essas barreiras. São grandes, o dia a dia é super difícil, mas a gente tem que fazer isso. Se você faz aqui, o outro faz ali, a gente vai começar a mudar. Né? Então é só lembrar aquele filminho, Corrente do Bem, e a sociedade funciona muito bem assim. É que a gente não quer às vezes fazer. Você não vive sozinho, cria uma rede. Disseminar o que é bom, né? Porque você não está sozinho. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos. O Espaço Saúde fica satisfeito com esse tipo de informação e cada vez mais traremos aqui pessoas que tragam conteúdo, né, para que a gente possa criar essa rede de informação. Na próxima semana, na próxima terça-feira, das 8 às 9 horas, estaremos trazendo um tema também muito importante dentro da saúde. É o controle social na saúde. Quem estará aqui é o senhor José Marcos de Oliveira, conselheiro nacional, falando do controle social na saúde. Eu quero agradecer aos internautas que mandaram aqui os e-mails e iremos responder. Mais uma vez, a gente sempre... Alguém fala assim, que bom que esse programa está aqui sendo passado, a gente agradece, né, porque essa é a nossa intenção, esse é o nosso objetivo. O Brasil inteiro está conectado com o Espaço Saúde. Mais uma vez, agradeço aos entrevistados e até a próxima terça-feira. Obrigado.